Na segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 19, existe tem uma passagem aqui, nesse verso, que está dentro de um contexto que Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação, e a reconciliação, por si só, já é uma doutrina bíblica muito séria, tá, irmãos? Se os irmãos ainda não tiveram a oportunidade de estudar reconciliação como doutrina bíblica, né? Procura saber sobre essa questão doutrinária, reconciliação, anota aí, durante a semana pesquisa, procura ver o que isso significa na minha vida, como eu como cristão, como crente, como aquele que quer servir a Cristo, o que isso significa para mim? Os irmãos vão ver que isso tem uma abrangência de extrema urgência. Então Paulo está falando sobre isso, aí chega no verso 19, ele diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, vou ler aqui pausadamente para os irmãos entenderem. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o que está escrito aí? O mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? Palavra da reconciliação. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vamos falar aqui hoje, de pronto, é sobre mundo. Então, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando de uma palavra que tem várias conotações na Bíblia. E muitas das vezes nós erramos no que diz respeito a... Quando a Bíblia se reporta a mundo, nós ficamos um pouco confusos. Por que nós ficamos aqui um pouco confusos? Porque nós vamos encontrar expressões na Bíblia, eu não vou ficar aqui citando versículo e coisas, para a gente ganhar tempo. Existem expressões na Bíblia que você vai encontrar assim: Deus amou o mundo. Esse mundo aí, ele é cosmo. É mundo, mas o sentido da palavra é cosmo, ou seja, é tudo que possa vir a existir. Todos os aspectos que possam existir, Deus amou o mundo. Mas lá em João, 1 de João, você vai encontrar ele dizendo assim: filhinhos, não ameis o mundo. Então aí você vai encontrar um paradoxo. Você vai encontrar como parece que tem aí uma contradição. Deus está dizendo, Deus amou o mundo. E ao mesmo tempo ele vai dizer que enviou a Jesus para tirar o pecado do mundo, para salvar o mundo. Então, veja bem os irmãos, que a ação de Jesus para com o mundo é de amor, é de misericórdia, é de graça. Então existe um mundo que está dentro de um cenário que está sob a atenção do amor de Deus. E nós vamos encontrar em algumas passagens que vão nos dar um alerta sobre o mundo. Não ameis o mundo. E outras mais, que nós vamos, ao longo aqui do estudo, nós vamos fazer algumas observâncias. Nós vamos abrir aí a palavra de Deus, os irmãos vão me ajudar aí, em Mateus, capítulo 5, verso 14, um dos irmãos pode abrir Mateus 5, 14, e o outro irmão, Mateus 5, 14, leia para mim, por gentileza. Muito bem. Então aí, essa expressão mundo também está ligada a cosmos, que está dizendo o seguinte, que nós precisamos expressar, ou seja, emanar luz no mundo. Agora vamos ler também Mateus capítulo 16, verso 25.
Nós vamos contextualizar primeiro, para depois a gente dar seguimento aqui no assunto. Mateus capítulo 16, verso 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 16, 25, né? 16, 25. E agora nós vamos em João, Evangelho, capítulo 1, verso 10. Pode ler, os irmãos que achar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Muito bem. E agora João 1, 29. Então, irmãos, nós poderíamos ainda ler outras passagens bíblicas que vai mostrar o mundo como um lugar propício a uma ação, a um movimento, a uma atitude, a um comportamento voltado para uma necessidade que o mundo tem. Então o mundo tem uma necessidade de luz, o mundo tem uma necessidade de amor, o mundo tem uma necessidade de ter o seu pecado tirado. Esse mundo cosmo que sofreu uma ação direta do pecado. Porque quando Jesus veio para tirar o pecado do mundo, essa palavra mundo aí, Jesus não veio para tirar o pecado do homem. Presta atenção, hein? Às vezes as pessoas dizem assim, para que Jesus viesse tirar o pecado do mundo no sentido de pessoas. Não. Aqui é no sentido geral. Tudo. Porque o mundo, no sentido de cosmo, ele foi totalmente atingido diretamente por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele causou um detrimento. Ele causou um processo de... foi deteriorando tudo que Deus criou. Tudo, não é só a questão do homem, não. O pecado contaminou o mundo todo o cosmos ficou contaminado por causa do pecado. Então, quando a palavra diz que Jesus veio, se você for ver no original, a palavra mundo no grego, ela tem uma conotação muito direta, que é cosmos, que envolve todas as coisas. Já no hebraico, ela tem um paradoxo, às vezes ela fala a respeito de um mundo no sentido bom, e às vezes um mundo no sentido negativo, no sentido ruim. Então, existe ali uma situação, às vezes, que muda. Então, irmãos, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para os irmãos dessa questão do paradoxo. Lá no Éden, quando Deus criou o mundo, Deus criou e colocou Adão num lugar chamado Jardim de Prazeres. Éden quer dizer prazeres. Então, Adão estava no lugar prazeroso. Deus vinha conversar com Adão à virada da tarde, né? Virada da tarde. Um lugar maravilhoso. Mas aonde que está o paradoxo nessa situação? Satanás estava ali naquele lugar. Percebe? Era um lugar maravilhoso, era um jardim de prazeres. Deus vinha, mas Satanás estava ali. A Bíblia tem essas conotações, irmãos. Ela mostra uma coisa que, ao mesmo tempo que ela mostra um lugar bom, ela mostra que naquele mesmo lugar você está correndo perigo. A Bíblia mostra um mundo positivo, um mundo bom, um mundo que tem, e mostra um mundo de uma forma negativa, porque o mundo que a Bíblia mostra como o cosmo da forma negativa é onde o mal está agindo. E o mal age por causa do pecado. Tem gente que pensa que o mundo ele está maltratado, está desse jeito todo, porque é uma ação de Satanás. Não. É uma ação maligna do pecado, que age tanto em nós como no mundo, e como em Satanás, o diabo e seus anjos. Porque, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, o pecado de Satanás e do diabo não é menor do que maior do que o nosso. Pecado é todos do mesmo tamanho. Porque para o mesmo lugar que vai Satanás e os seus anjos, nós vamos para o mesmo lugar. Nós, assim, no sentido de o homem, né, que não alcançar a salvação em Cristo, ele está dentro do mesmo cenário. Não tem um inferno especial para Satanás e um inferno diferente para os homens pecadores.
Percebe isso? Então isso quer dizer o seguinte, que o pecado é um mal que atinge toda a estrutura do cosmos. E tudo que existe nesse sentido, que foi contaminado pelo pecado, ficou dominado pelo maligno, por uma ação maligna. É nessa hora, irmãos, que a Bíblia vai fazer colocações, uma hora fazendo referência ao mundo de coisas ruins e às vezes ao mundo de coisas boas. O problema que nós estamos estudando aqui hoje, que nós vamos falar aqui hoje, é sobre a posição da igreja. Quando você ouve falar bem assim, isso é do mundo, isso é música do mundo, isso é canção do mundo, isso é coisas do mundo. E muitas das vezes, nós vamos nos colocar numa posição em que, como igreja, ao invés de nós termos a liberdade de estar atuando exatamente aonde? No mundo. Nós nos fechamos dentro de um isolamento extremo, porque o mundo nos assusta de tal forma, quando não deveria. O mundo nos acua, o mundo nos faz ter tanto medo, que às vezes o crente, o cristão, ele não tem noção da sua condição de se movimentar nesse mundo, de ser instrumento de Deus, de ser luz, de ser sal, de poder atuar, porque ele fica limitado naquela questão. E nós temos uma tendência, nós somos tentados a observar somente esses versículos. Não ameis o mundo, né? Nem o que no mundo há. No mundo tereis aflições, né? O mundo, as pessoas têm essa tendência de olhar esses textos bíblicos. Quer ver? Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu vou identificar alguns aqui, para os irmãos ver por que nós temos hoje uma igreja que tem medo do mundo, não no sentido de se santificar, não é no sentido de ser separado do mundo, porque no sentido de ser, não, é porque não consegue cumprir o ide de Deus no mundo de uma forma mais desprendida. Não consegue. As pessoas, tem crente que tem tanto medo dessa questão dos versículos bíblicos que fala de mundo, que ele não consegue diferenciar entre mundo. Quer ver um exemplo? Eu lembrei aqui agora, vou falar, senão vou esquecer. Quando a pessoa fala assim, o mundo está posto no maligno. Isso aí é uma coisa que a pessoa, não, o mundo está no maligno. Aí ele demoniza o mundo inteiro. Ele pega todo o cosmo e demoniza, acabou. O mundo está no maligno, não ameis o mundo, e o príncipe desse mundo. Quando João também vai falar a respeito do príncipe desse mundo, falando de Satanás como príncipe desse mundo, aí as pessoas vão tendo esses medos. Agora, eu vou dizer para os irmãos, por que o mundo jaz o maligno? Quando você ouve essa expressão, o mundo jaz o maligno, sabe o que acontece com as pessoas? As pessoas pensam que o mundo está em Satanás, que Satanás é dono do mundo, que ele é o príncipe do mundo, que ele reina no mundo, que ele é o dono. As pessoas não sei por que crente tem essas ideias. É porque nós aprendemos isso. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no demônio, o mundo está no... Meus irmãos, essa passagem bíblica quer dizer o seguinte: o mundo está posto no maligno, quer dizer que o mundo está posto sobre uma ação do pecado continuada. Tanto o mundo como o diabo e seus anjos e os homens pecaminosos, todos estão sob uma ação maligna, atuante através do pecado. O pecado leva a essa situação de tornar as coisas dentro de uma ação maligna. Não significa que o mundo que Deus criou, ele entregou na mão de Satanás. Percebe? Deus não criou o mundo e entregou para Satanás por causa do pecado. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi em busca de resgatar de volta aquilo que é dele, que ele criou, a perfeição de origem que ele fez. Por isso que ele veio com providência. Qual foi a providência? Que ele enviou a Jesus.
para que todo aquele que nele crê. Então, as pessoas às vezes têm essa ideia de que, quando a palavra diz que o príncipe desse mundo, fazendo uma colocação assim, botando Satanás como príncipe, nós temos que entender uma coisa. O mundo, irmãos, ele é um ambiente de disputa de domínio. O mundo é um ambiente onde forças lutam para ter o domínio. Só que veja bem, quando a Bíblia faz a colocação de Satanás como príncipe, está falando daquele que não tem o domínio. Eu digo para os irmãos, quem é que reina? O príncipe ou o rei? O príncipe espera tentar, quem sabe, reinar, mas o rei já reina. E Jesus é? Então quem reina? A Bíblia fala que Satanás é aquele que fica querendo usurpar, querendo tomar o domínio, querendo dominar, mas ele não tem esse domínio. Porque Jesus não é príncipe, Jesus é o rei. Então ele reina. Quando Jesus falou assim, meu reino não é desse mundo, as pessoas demonizam o mundo de novo. Meu reino não é desse mundo. Então, Jesus, aí já vai logo para a eternidade, como se lá na eternidade, esse mundo aqui, não é isso. Quando Jesus falou que meu reino não é desse mundo, preste atenção nisso. Jesus está falando que o reino dele, ele diz assim, arrependei-vos, pois chegado é o reino de Deus. O reino vos é chegado, ou seja, o reino de Jesus Cristo não surgiu desse mundo, ele trouxe o reino de outro lugar. Por isso que ele quis dizer que o reino não é desse mundo. Ele não quis dizer isso desprezando o mundo, discriminando o mundo, ou fazendo um preconceito com relação ao mundo. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo o seguinte, o meu reino não é desse mundo porque eu trouxe o meu reino de fora para cá. O reino já existia, sempre existiu. O que ele fez foi trazer para o mundo, para resgatar o mundo. Essa questão, irmão, de resgatar o mundo, recuperar o mundo, trazer o mundo de volta, nós vamos ver aqui. Nós lemos aqui, olha o que Deus está fazendo através de Cristo Jesus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? O mundo. Deus não vai abrir mão do que ele tem, não, irmãos. Como que ele vai reconciliar isso de uma forma plena? Isso são verdades que estão sendo construídas. Existem verdades a respeito dessa construção, dessa purificação, desse novo céu, dessa nova terra. Pedro vai falar isso lá sobre os elementos ardendo em fogo se desfarão, e a terra está reservada como palha para o dia. Como que Deus vai purificar, vai fazer isso aqui de novo? Isso aí são verdades escatológicas que dentro da teologia até hoje não tem uma verdade construída plena para dizer vai ser isso, vai ser isso. Não tem. Não tem. São especulações que as pessoas vão tentando tirar interpretações ali e tal, mas não tem, não, vai ser dessa forma, não, ninguém sabe. Por isso que essa questão, quando Deus me der um corpo glorificado, eu vou ser igual Jesus, que quando ele foi glorificado, ele comeu com os discípulos ali, ele sentou com eles, ele comeu peixe, ou será que eu vou virar uma bola de luz, eu vou ter, ninguém sabe como é que vai ser isso. Isso aí é um mistério de uma verdade bíblica, que teremos novos corpos, seremos transformados, isso é bíblico. Como será isso? A Bíblia não explica isso. Isso é uma verdade que está sendo construída, que vai se dar a ela no tempo do Senhor, ninguém sabe isso ao certo. Mas então, irmãos, diante desse cenário, nós precisamos entender o seguinte, quando nós falamos de mundo, nós precisamos encarar esse ambiente com um pouco mais de coragem. Nós precisamos encarar esse ambiente de mundo com um pouco mais de segurança em Cristo. Porque veja bem, Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus pelo mundo é uma coisa. E quando João vai dizer, não ameis o mundo, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quando João vai falando isso, João está falando exatamente de uma situação que Deus não tem. O que Deus não tem que nós temos?
Pecado. Então Deus amar o mundo, para ele já ama com providência. Como é que o amor de Deus funciona com o mundo? Amando com providência. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou. Agora eu pergunto para cada um de nós e você que nos assiste. Se eu e você formos amar o mundo, nós temos alguma providência para poder tirar o pecado do mundo? Temos? Não. Em nós mesmos? Não. Mas nós nos podemos valer daquilo que nos foi dado por quem? Por Cristo Jesus. Porque nós só vamos conseguir amar o mundo a partir do amor de quem? Por isso que João vai falar, não ameis o mundo, é porque o nosso amor próprio não serve para o mundo nos aniquila, ele aproveita dessa proximidade sentimental nossa para com o mundo e ele faz com que as suas armadilhas, que são as ciladas malignas que existem no mundo por causa do pecado, vai nos destruir. Então ele dá um alerta, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Mas então como é que eu vou fazer, se o amor de Deus está no mundo? Então você tem que entrar na providência de Deus. Qual é a providência de Deus? Jesus. Então para você amar o mundo, você só tem uma condição para poder fazer alguma coisa por amor a tudo isso, se você entrar por Cristo. Por Cristo você ama o pecador, você ama a maravilha de Deus, você ama as grandezas de Deus, você ama tudo que está aí por Cristo. Porque a providência para resgatar isso do mal que está sobre é Cristo. Outra questão, irmãos, é o seguinte: nós precisamos sair. Nós precisamos sair. Sair para onde? Nós precisamos sair para cumprir o ID. E quando Jesus mandou nós sair, ele não mandou nós ir em sinagogas, não mandou nós ir em igrejas, não mandou nós ir ele mandou nós irmos aonde? O mundo. Pelo mundo. Então, irmãos, a questão é a seguinte: o problema é que quando você se depara com o mundo, existem situações que estão no mundo, mas não são do mundo. Isso é um paradoxo. Tem coisas que nós não podemos, como crentes, chegar nesses ambientes do mundo e entender que tem alguma coisa que não está dentro da igreja, mas que você só vai encontrar lá no mundo, não vai estar dentro da igreja, e nem por isso é mundo, no sentido da ação maligna sobre essa estrutura do cosmos, chamada de mundo. Quer ver como que isso funciona? Vamos abrir a Bíblia, para nós nos situarmos aqui melhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. Deixa eu ver se é isso mesmo. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 4. Muito bem. Que mundo é esse aí que ele está falando? O mundo de quem? Qual foi a conotação que ele falou primeiro aí? No início do texto. Lê aí, no começo do texto. Adúlteros e adúlteras é resultado de quê? Pecado. Então ele está falando do mundo no sentido de um mundo que foi contaminado. Aí é um mundo que age no pecado. Com esse mundo, com essa situação, não há amizade. Se você fizer amizade com esse tipo de mundo, você está inimigo de Deus. Mas nem todo mundo é adúltero e nem todo mundo é adúltera. Então você não pode generalizar e não ter amizade nenhuma no mundo, porque a amizade do mundo... Então eu não posso ter amizade com a pessoa que bebe, com a pessoa que fuma, não posso ter amizade com a pessoa que não é crente, não crê em Jesus, eu não posso, porque é amizade com o mundo. É isso que a palavra está falando? Não é isso. Está falando da amizade, daquela fonte de pecado que o mundo sustenta, adúltero e adúlteras. Então tem gente que cultiva. Vamos ver João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Os irmãos também vão ver aí. Então, irmãos, a Bíblia, ela vai trabalhar todo o tempo com textos mostrando o perigo e com textos mostrando
que é necessário amar, ir, estar, atuar nesse mesmo mundo que ele diz que é para você tomar todos esses cuidados. Então existe essa balança de dois extremos. Você tomar todos os cuidados, mas não ficar preso. E outro, você não se envolver de uma maneira extrema, de modo que o mundo te enlace e ele venha te destruir. Então, irmãos, aonde a igreja fica nisso aí? Como que a igreja vai fazer então para ela não ficar acuada, ficar tolhida, ficar ali sem atitude diante de um mundo tão opressor, de um mundo tão assim, que afronta tanto, de tanto pecado, de tanta coisa. E esses extremos, às vezes a pessoa fica escondida e não faz nada. Por outro lado, a pessoa se envolve tanto com as coisas do mundo, como crente, que ele vai achar o seguinte, que tudo é relativo, tudo é plural, nada é exclusivo, vale tudo. Então os dois extremos são perigosos no mundo. Você se isolar e não fazer nada com medo do mundo, não pode. E você também se soltar e ficar à vontade, agora Jesus está comigo, e também não é assim. Então, vamos trazer aqui agora para a prática do assunto na nossa vida. Existem outras conotações de mundo na Bíblia, que está dentro de algumas expressões, que é aion, oikomene e bioticos. São maneiras de ver o mundo no âmbito espiritual, o mundo no âmbito da vida, essas questões do mundo de vida e tal. Mas quando nós falamos de cosmo, nós falamos aquilo que engloba todas essas coisas. Por isso que a gente usa mais a conotação de mundo na palavra que diz respeito a cosmos, porque é mais objetivo para nosso estudo. Então vamos lá. O nosso desejo, irmãos, é que nós possamos ser ousados, que nós possamos ser livres, atuantes, não ficarmos tolhidos e, ao mesmo tempo, privados, porque existem duas realidades de igreja. A igreja que se priva dentro do seu ambiente de segurança, e aí ela cria suas defesas, e ali, meu amigo, o mundo não é o campo do seu trabalho. O campo do seu trabalho é somente pessoas, situações muito distintas ali. Então, isso aconteceu numa época chamada, foi um movimento chamado pietista. O pietismo, na época que a igreja estava muito solta, muitas heresias, muitas influências de fora, paganismo. Então o pietismo foi um sentimento de isolamento. Surgiu os monges, os mosteiros, aqueles lugares onde as pessoas se isolavam, saíam um pouco fora daquele cenário. Isso no período dos fariseus, tinha um grupo que é chamado de zelotes, que eles também tinham, os essênios, eles tinham um sentimento assim de sair do meio daqueles que se diziam ser igreja, que se diziam ser detentores da verdade bíblica, e eles não concordavam com aquilo. Então, eles eram muito sentimentalistas. Isso foi bom. Durante um período isso foi bom. Só que depois se tornou um problema. Por quê? Porque as pessoas começaram a se isolar nos mosteiros, começaram a se isolar em lugares onde só quem estava ali que era bom, quem estava fora dali não prestava. Aí eu pergunto para os irmãos, isso existe hoje nas igrejas atuais? Existem grupos que se isolam e que acham que são os donos da santidade. Não, porque nós nos envolvemos com isso, nós não nos envolvemos com aquilo, e esse extremo desse tipo de comportamento anula aquilo que Deus chamou para que nós, através de Cristo, possamos fazer no mundo. Vou pegar um detalhe para os irmãos aqui.
A palavra do Senhor fala da luz no velador e fala da mulher casada, cuida das coisas do mundo. E a mulher solteira, ela não vai ter esse problema. Isso aí, essas são questões que a mulher casada ali vai estar lidando com situações que não é nessa conotação. Está dizendo o seguinte, que a mulher casada, ela vai ter que cuidar das coisas, que o mundo, ele continua. O mundo, o propósito é dar continuidade à vida, manter a vida. Então as pessoas lutam nessa questão. Então, a partir do momento que uma mulher adquire família, filhos, um lar, ela vai ter que cuidar de muitas coisas que diz respeito ao mundo, tem que continuar. O mundo não vai parar. Já a solteira, ela está sendo cuidada. Já a casada vai ter que cuidar das coisas. Então, o mundo, muitas das vezes, ele requer que alguém se posicione para o cuidado, para ser levado a estar cuidando de alguma coisa, porque o mundo vai exigir mais daqueles que assumem mais compromisso. Uma mulher casada, ela assume muito mais compromisso que uma mulher solteira. Então, os irmãos querem ver outra questão? A luz. Se você pegar a luz, aonde que é o lugar da luz? A palavra do Senhor diz assim, vós sois a luz do mundo. Aí eu não quero amizade, eu não tenho amizade com o mundo. Mundo para mim não é o meu lugar. Eu não quero saber de nada com o mundo. Tá, então você vai responder se essa luz aonde? Porque quem está em trevas? O mundo. Se o mundo está em trevas, eu sou luz do mundo, então eu não vou sair para as trevas não, porque eu quero ficar só na luz. E eu pergunto aos irmãos, se esse ambiente aqui tivesse cheio de luz, alguém precisava acender lâmpada? Você vai sair com a lâmpada acesa aí na rua de dia clareando para você poder ver onde você vai pisar? Ninguém precisa de lâmpada onde tem luz, irmão. A luz, ela só tem utilidade aonde? Aonde há ausência dela. Porque as trevas, na verdade, não existem. É igual frio. Não existe frio, existe ausência do calor. Não existe trevas, existe ausência da luz. O princípio é esse. Quem causou as trevas foi o pecado que fez com que a luz ela deixasse de brilhar em determinados lugares. Por isso que o coração do homem às vezes fica escuro, porque a luz que tinha que brilhar ali não está brilhando. Se você é luz, você tem que brilhar aonde tem trevas. E o mundo que está aí cheio de trevas, tem muito crente que não quer ir. Tem muito crente, irmãos, que não quer se envolver com isso. Então a pessoa pensa assim, qual a maneira do evangelho impactar esse mundo? Como é que o evangelho vai impactar o mundo na vida de um jovem, de um casal, de uma criança, que está sendo bombardeado por tudo que o mundo traz de ruim, na música, no teatro, na literatura, na filosofia, na ciência, do lado ruim? Como é que o evangelho vai impactar na vida dessas pessoas se você não entrar lá nesse mundo de trevas? Se você não for lá? Eu lembro uma vez que eu te contei essa experiência aqui de um pastor que montou uma tenda da bênção num show rave lá, uma festa rave. Ele foi lá, todo mundo falou que ele estava doido, que aquilo ali isso é coisa de gente que está sem discernimento, está sem sabedoria. Tá, eu vou montar uma tenda da bênção dentro da igreja, onde todo mundo já está convertido, todo mundo já é só crente velho, crente que não quer nada, crente difícil, crente que já está aí, está desgastando. E às vezes tem uma alma perdida lá no meio daquelas trevas, lá que precisa de luz. Aí eu vou montar a tenda aqui da bênção, para todo mundo ficar passando. Não, quer montar a tenda? Vai lá onde tem as trevas e monta lá. E ele foi lá naquela festa rave, onde tinha muitos jovens drogados, jovens deprimidos, depressivos, jovens alucinados, jovens vivendo sedentos. Então, o que ele fez? Ele foi lá. Montou a tendinha dele lá, botou tenda da bênção. Você imagina numa festa daquela, o cidadão passar lá, zuretão, e olhar assim, tenda da bênção? Se fosse tenda da cerveja, tenda do drink, tenda do charuto, sei lá, qualquer coisa do tipo aí. Mas o que você está fazendo aqui? Luz no meio das trevas. Sabe por quê, irmãos? Quem está em trevas, o mundo que oferece trevas,
Eu vou para onde nas trevas? Pensa bem, os irmãos, eu estou nas trevas, não conheço, que o mundo é um lugar desconhecido pelo homem. Então eu não conheço, estou em trevas, eu vou para onde? Tem direção. Eu vou para onde alguém me levar, ou qualquer lugar que eu achar que eu vou cair num buraco, ninguém vai me impedir, porque não tem luz para me ver nada. Quando um pontinho de luz, irmão, surge em meio às trevas, você tem o quê? Direção. Você agora viu um norte. E sabe quem é esse pontinho de luz? É você e eu. Que temos que estar no mundo, em um lugar que às vezes seria improvável alguém falar que um crente estaria ali. Eu já ouvi cada coisa, irmãos, de experiência de irmãos que eu achava que era a maior loucura. Na época daquele conservadorismo, daquela coisa toda. Eu já ouvi coisas de pessoas falar que foi em determinados lugares fazer certas coisas, que eu falava, isso é falta de sabedoria, isso é falta de discernimento, isso é falta... Não, quem estava com falta de tudo isso que eu estava falando era eu. Aquela pessoa estava no lugar certo. Estava fazendo aquilo que eu não ia fazer. Eu não ia fazer. Talvez você que nos assiste também não ia fazer. Muitos que estão aqui talvez não iam fazer. Ambientes, irmãos, hostis. Ambientes insalubres à vida. Ambientes completamente, lugares improváveis. Que crente nenhum ia querer estar ali, porque é mundo, pecado, é o lamaçal, é não sei o quê. Não tem, só trevas. É ali que eu vou. É isso que eu estou querendo transmitir para os irmãos aqui hoje nesse estudo. Não fique com medo do mundo, de forma que você... Você quer ver um exemplo? Esse final de semana, eu fui no lugar onde é o encontro de veteranos militares. E eles me convidam, porque eu fiz parte na época lá e tal, fui lá participar do evento. Estava eu, mais um pastor, um diácono, e alguns outros irmãos evangélicos ali. E o ambiente que nós estávamos lá, que há alguns anos a gente vem participando daquele ambiente. É um ambiente que eu não consigo ver alguns crentes naquele lugar ali. Eu fico pensando, eu não estaria aqui em tempos atrás, de jeito nenhum. Não iria, mas olha, e se fosse eu ia ficar contando os minutos para sumir dali. Porque o que tinha ali? Ali tinha o que nós chamamos de música do mundo, bebidas do mundo, comportamentos mundanos, palavreado mundano, tudo de mundo. Mas não é esse mundo no sentido que não há uma ação maligna, não, um mundo onde a ação maligna é para trazer trevas completamente, pecado agindo de uma forma... Aí, num dado momento eu me encontrei lá, naquele lugar, pensando comigo, não posso perder uma oportunidade sequer, nenhuma. Qualquer oportunidade que eu tiver aqui de mostrar a luz para alguém, eu não posso, porque eu não estou aqui para viver as trevas daqui, eu estou aqui para ser luz na vida dessas pessoas. Então toda oportunidade que eu tinha, quando alguém vinha com uma situação, eu mostrava a luz. Falei, olha, você está vivendo isso aí, mas por que você não experimenta Jesus? Esse lugar que você está trazendo essa angústia de Jesus, por que você não sai daí e vem para esse ambiente aqui que é de Jesus? Então eu estava fazendo uma coisa ali, num ambiente completamente fora de uma realidade de um cristão, de um crente, mas era a realidade de um povo, de um mundo de pecado. Mas aonde eu estava? Ali, porque ali é o quê? Ali é o lugar que eu tinha que estar. Então, irmãos, pensa antes de você olhar e fazer colocações, tipo assim, isso aqui é do mundo, isso é coisa do mundo, e se distanciar de possibilidades. Eu estou falando de possibilidades. Às vezes você se distancia de uma possibilidade de ser na vida de uma pessoa aquela luz que não está guardadinha debaixo da cama, debaixo do alqueire, aquela luzinha sua própria. A minha luzinha está aqui, acesinha, eu estou botando óleo, a minha luz não apaga. Mas para quê? Você guardar essa luz ali para você ficar vendo o que nela? Mostrando ela para quem? O que Jesus falou? A luz tem que colocar no velador.
Você tem que colocar a luz no lugar onde o que está em trevas possa olhar e ver. Então, irmãos, quer ver outra coisa aqui importante para nós sairmos desse lugarzinho que nos confina de uma forma tão, às vezes, que nos escraviza até. É o seguinte: existe uma coisa no mundo que é chamada assim, o que é do mundo, o que pode e o que não pode. Aí a pessoa fica naquela questão, não, isso é do mundo. Não, isso não é do mundo, isso aqui pode. Por quê? Porque isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo, isso aqui é de igreja, isso aqui não é. Meus irmãos, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento fadado ao fracasso, porque você vai ficar com uma cartilha de sim e de não. Isso pode, isso não pode. Aquilo pode, aquilo não pode. E a Bíblia não mostra isso. O que a Bíblia mostra, irmãos, é o seguinte: nós precisamos ter um entendimento transformado pela palavra, para que nós possamos sair dessa vida enclausurada, essa vida do que pode, do que não pode, dessas questões. Nós temos que entender o seguinte: a partir de quando você vai entender o seguinte: o que pode e o que não pode não é uma cartilha ditada de regras, de normas. O que pode e o que não pode vai vir a partir da sua ética, o seu caráter transformado, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12:2. Nós precisamos ter o nosso caráter, nós precisamos ter a ética da nossa vida transformada, nós precisamos ter, irmãos, uma identidade, uma realidade de um crente, de forma que essa realidade que você está vendo, ela vai te guiar em cada questão, em cada lugar, seja na música, seja na literatura, seja nas faculdades, seja diante de uma questão filosófica, uma questão teológica, uma questão poética, coisas que estão no mundo, mas nem sempre são do mundo. Às vezes o crente acha que música tudo é do mundo. Se a música não está dentro da igreja, está lá fora do mundo. Tem muita música, irmão, que está lá fora, que não é do mundo. Não é desse mundo de pecado, desse mundo de... são músicas que elas elevam o quê? As coisas naturais, as coisas que são comuns. Então, às vezes, a gente deixa de estar em um ambiente e fica repudiando tudo que está lá fora. Um dia, um irmão chegou para mim e falou assim: Ronaldo, você gosta de ouvir? Aí falou o nome lá de um cantor, de um músico dos tempos bem antigos, Johann Sebastian Bach. Eu acho que o nome do camarada é isso mesmo, Johann Sebastian Bach. O cara era o bonzão. Naquela época, sabe qual é a música que ele estava? Ele foi chamado pela igreja na época para ser o ministro de louvor. E ele é um camarada muito conhecido da música. E ele teve que se limitar a uma época que a música ela era ditada pela filosofia. Quem entendia de música era só os filósofos. Porque Platão teve uma ideia genial. Platão entendeu o seguinte, que a música muda o comportamento da pessoa. E a partir daí, os filósofos começaram a entender o seguinte, que a música era alguma coisa que podia ser usada para acalmar, podia ser usada para encorajar. Foi daí que começou a surgir aquelas questões. Vão encorajar o exército, então toca o tarol, faz aquele barulho, faz aquela música de guerra, que o povo vai ficar... E era uma realidade, as pessoas ficavam mesmo agitadas. Tanto é que hoje vocês veem, dependendo do ritmo da música, que as pessoas ficam quietas. Já tem música suave. Eu conheço gente, irmãos, que para dormir, coloca música de chuva. Música de passarinho cantando. Porque a influência da música faz com que a pessoa entre dentro de um cenário que... Só que às vezes as pessoas pensam assim, se a música não está na igreja, está lá fora, é do mundo, não posso ouvir. Se o camarada está cantando uma música, está falando da sabiá, está falando das montanhas, está falando, está na igreja? Não, então é música do mundo. Até onde a igreja pode viver a música, ou ela vai viver só as canções
isoladas, enclausuradas dentro da sua coletâneazinha, do seu ináriozinho. Música é isso? Música não é isso. Eu estou dando um exemplo. Música na igreja, ela não tem essa questão de isso aqui é do mundo, isso aqui é música. Não é essa maneira de avaliar a música. Isso já é uma coisa meio antiga. A igreja, irmãos, teve uma época que ela adotou um único canto. Chamava-se canto gregoriano. Era só isso que cantava. Se cantasse outra coisa, não servia mais. Era o canto gregoriano. Isso foi estabelecido. Isso virou uma luta. Porque era uma coisa cantada ali a 4 vozes, se eu não me engano, uma coisa assim, não tinha instrumental, e ficava aquele agoro, e todo mundo tinha que... Isso foi mudando. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Literatura, vamos sair da música agora, vamos entrar na literatura. Aí você pega um livro de romance. Isso é do mundo, isso é coisa do... Gente, você leu para saber se é do mundo ou não é? Mas se não é Bíblia, se não é um autor da igreja... Tem tantos autores aí, irmãos, que não são crentes, que têm obras extraordinárias. E que falam, às vezes, da Bíblia com mais propriedade do que muitos escritores cristãos. Eu estou falando para os irmãos que esse cenário de igreja e mundo é um limite que acaba com o potencial de muitos crentes. Tem muitos crentes, muitos irmãos que podem ser muito mais do que são, se eles entenderem que nem tudo que se diz que é mundo é do mundo. Pode falar, mano. Tem um texto em Marcos 2, versículo 15, para poder ilustrar aí sobre a visão da palavra, uma situação que ocorreu com o Senhor Jesus. A palavra fala que aconteceu que estando assentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porém eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Então ele foi censurado por estar na casa de um deles, estar sentado à mesa com pecadores e com os publicanos. Mas Jesus, ele já conhecia ali a intenção do coração, o que eles estavam arrazoando, e o comentário que havia sido dito. E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Certo. Então, irmãos, a Bíblia, ela vai mostrar, como o Leandro leu aí esse texto, que Jesus, quebrando esses paradigmas, indo aonde aqueles fariseus não iam, de forma nenhuma. Por isso que essas questões, irmãos, de aparência, a aparência do mundo, fugir da aparência do mundo, ela tem uma conotação assim muito mais encorajadora para o crente. Sabe por que fugir da aparência do mundo? É que quando você vai no mundo, você não deixa as coisas más do mundo tirar a sua identidade. A aparência ali não é a questão de você fugir de tudo que é de mundo, não. É você estar lá no mundo, mas a sua identidade, ela não muda. Quem conhece o Wilson, conhece o João, Pedro, Ronaldo, no ambiente de igreja, lá no ambiente de mundo, não mudou. A aparência dele, ele não se deixou moldar pela aparência desse mundo que distorce as coisas, que é moldado que é influenciado pela mentira, pelo engano. Não deixa, porque ele continua falando a verdade, continua falando das coisas que são honestas, continua tendo seus apetites, seus gostos, seus desejos, suas vontades submissas à vontade do Espírito Santo, buscando a vontade. E ele está onde? Está lá no mundo. A questão que eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui é que nós não podemos ficar limitados nessa questão de não ter ousadia para, não é para se envolver, mas de ir fazer valer aquilo pelo qual nós somos chamados. João 17. Essa colocação que
o Wilson fez aqui, ela tem uma extrema importância. Por quê? Porque se fosse o mundo, não fosse o campo de atuação da igreja, Jesus tinha tirado a gente daqui, tinha acabado tudo ali mesmo. Mas como tinha muita coisa para fazer no mundo, inclusive me alcançar, louvado seja Deus que não acabou ali mesmo. Tipo assim, vou livrar esses aqui, o restante que se lasca. Eu estava sem chance. Mas ele falou, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque esse mal do mundo não pode impedir eles de continuar no mundo fazendo o que eles têm que fazer, porque eles têm uma missão. Eles têm uma missão aí. Aí, irmãos, a Bíblia ela fala de um mundo que tem um lado positivo e um mundo que tem um lado negativo. Quer ver uma coisa interessante? Por que a Bíblia trata às vezes as questões com paradoxo? A Bíblia vai dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer que você é livre, que você foi liberto, você foi redimido. E para você entender essa questão de mundo com mais clareza e tal, você tem que procurar conhecer sobre a criação. Deus criou a criação, a queda e a redenção. Você entendendo essas três verdades bíblicas, o mundo para você não vai ser bicho-papão. Se você entender essas três verdades bíblicas, o mundo para você não vai ser um bicho que te assusta. Se você entendeu a criação, entendeu a queda e entendeu a redenção, você está em paz. Porque a sua situação no mundo está resolvida em Cristo. Acabou. A questão é, você está livre, mas você foi predestinado. Então você tem liberdade e não tem. Aí onde é o meu lugar? O meu lugar é, já sou predestinado para a salvação mesmo, então deixa o pau quebrar. Eu vou para o céu mesmo, então é isso? Não. Eu vou ficar também agora cheio de medo, porque eu tenho que fazer as escolhas. Vive nesses dois extremos. Um, já está predestinado para a salvação e o pau está quebrando e acabou. Outro, eu não posso fazer nada porque se eu escolher errado, se eu tomar a decisão errada, eu não posso fazer. Aí fica assim, um acuado no canto, não faz nada no mundo, porque tudo com medo, porque a liberdade dele deixa ele sem ação, e o outro já se sente tão livre, porque a predestinação já determinou ele que ele... Aí. Onde está a igreja? A igreja está, irmão, no ponto de equilíbrio. O fiel da balança da igreja está equilibrado. Está nem para lá nem para cá. A igreja ela tem que estar no mundo completamente equilibrada. Ela vai aonde tem viciado, ela vai onde tem depressivos, ela vai onde tem enfermos, ela vai onde tem pessoas deprimidas, ela vai onde tem músicas, qualquer coisa, filmes, teatro, literatura. A igreja, irmãos, ela não tem barreira para ela, não tem barreira. O dia que você falar assim, só tem uma barreira para a igreja só não entra no inferno. Isso é verdade? Não. Porque quem tem a chave do inferno? Para Cristo, irmãos, não tem limite para ele. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele veio reconciliar o mundo, o cosmo. E não foi só na questão aqui na terra, não. Porque quando Jesus morreu, ele não estava tratando do meu e do seu pecado. Quando Jesus morreu, ele estava tratando de todo o pecado que envolve as situações que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Porque a palavra fala das regiões inferiores, que está ligada a essa questão, que ele tem a chave do abismo, a chave do inferno. Para quê? Porque Jesus ele agiu em todos os lugares, ele age em todos os ambientes. Não existe um ambiente improvável. Tem gente que pensa assim, o diabo manda no inferno e Jesus manda no céu. E aqui na terra fica Jesus e o diabo lutando, conflitando aqui no mundo. É isso? Isso não existe, irmão. Jesus é Senhor. Ele
o reino dele está estabelecido. E ele é Senhor no céu, na terra, no inferno, em qualquer lugar. Ele é Senhor. Ele tem a chave, ele tem o domínio. Aí o mundo assusta por quê? Porque quando você vai ler lá, o mundo jaz do maligno. É o príncipe desse mundo. Aí o crente vai só recuando, recuando, recuando. E Jesus está falando, vai, vai. E ele, não, mas o mundo. Aí, meu filho, eu te salvei para você ir para o mundo. Não é virar mundano, não. É você ir lá no mundo, tirar pessoas do mundo maligno e trazer ele para um lugar de salvação. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque crente se priva da literatura, crente se priva de teatro, de filme, de música, se priva de filosofia, de poesia, se priva de teologia, crente se priva de todas essas coisas. Por quê? Porque a cultura religiosa conservadora, no modo ortodoxo extremo de privar as pessoas de certas realidades, não deixa você desenvolver a sua capacidade. Certa vez lá em casa eu tinha uns filmes medievais que tinham umas histórias de demônio, umas histórias de cruzada, de crente com o inferno, uns negócios macabros lá, e eu ficava assistindo aquilo ali, vendo na minha consciência o seguinte: como que antigamente, retratando, né, antigamente, como que as coisas funcionavam. De vez em quando eu ficava, você fica assistindo esse negócio aí, ficava relutando com aquelas coisas, e era muito natural, porque aquilo impacta muito, né, dependendo do que está passando ali. Mas a minha visão não era ficar vendo, que dragão bonito, aquele demônio ali. Não, a questão era saber como que as pessoas pensavam, que tipo de crença, que tipo de ação demoníaca que já vinha atuando na humanidade desde os tempos antigos. Então eu comecei a assistir conhecimento sobre as questões das cruzadas, sobre as questões da Santa Inquisição, de bruxas, essas questões, tudo. Eu fui vendo como que isso veio originando, como que isso veio tendo influência. Então hoje você pega uma festa de Halloween, você pega um carnaval, você pega essas questões dessas segmentos afros que tem muitas culturas religiosas, você não sabe distinguir essas religiões, essas crenças, como que isso veio. Por quê? Porque você tem um medo tão grande de mundo, de querer encarar essas coisas, tomar conhecimento, que você fica limitado, aquele crentezinho santarrão. Um dia o camarada falou assim: Ronaldo, eu uso muito a minha situação, porque eu vivi tudo isso. Ronaldo, eu tenho um CD aqui de orquestra. Eu vejo que você gosta de ouvir orquestra. Eu pensei, orquestra, isso é coisa do mundo. Eu tenho que ouvir o louvor revelado. Eram questões que existiam na época. É o louvor do livrinho, o louvor da... Aí eu estou ouvindo um instrumento. Vocês irmãos querem ver uma coisa? Solo de guitarra. No mundo maligno, uma marca de Satanás no meio do rock. Eu pergunto para os irmãos, o que o solo de guitarra tem a ver com isso? Porque nós temos hoje hinos cantados com solo de guitarra pior do que uma banda daquelas lá dos anos 70, lá do rock and roll mais pesado, aqueles heavy metal lá, que solava uma guitarra pesada que lá no mundo, lá naquele meio lá, é do demônio. Mas quando você traz aquele solo de guitarra para a igreja, é uma benção. Meu irmão, o solo de guitarra é solo de guitarra em qualquer lugar. Demônio é as pessoas que estão ali juntamente, fazendo as suas vidas e entregando para outras questões. Então, eu lembro que antigamente, não sei se o Wilson pegou esse período, que uma guitarra na igreja, os pastores ficavam bem assim, ó. Chegou, bateria então, nosso Deus, quando chegou a bateria, cuidado. Se você bater, olha o que eu ouvi uma vez, irmão. Se você bater esse tambor errado, você vai invocar espíritos que vão... Isso foi parar lá num conselho, porque o pastor foi até tirado do lugar, porque ele falou isso. O menino estava lá na bateria, tum, aí ele chegou, menino, para de bater isso aí.
porque se o batido não for de acordo com a revelação, de acordo, você vai invocar. Aí a bateria foi uma coisa que a gente ficava, menos. Aí depois veio a guitarra tinha que tocar igual violão. Se fizesse um tinhom ali, meu amigo, esse tinhom aí era um problema. Quantas vezes eu cheguei pro guitarrista e falei assim, meu amigo, se for para você tocar esse tipo de negócio aqui, você pode sumir com esse negócio aqui. Porque é o conceito, irmão, é o seguinte, é do mundo. É do mundo. Não é do mundo. É só uma questão de um som. Então, irmãos, existem vários conceitos que as pessoas repudiam lá, mas se você trouxer para dentro aqui é válido, mas lá não é válido. Lá eu não posso nem ouvir, nem pensar, mas lá na igreja eu posso. Então a gente precisa ter essa sabedoria de entender o seguinte: se eu estou aqui ouvindo um solo, uma bateria, se lá fora tiver um solo, uma bateria, eu posso ouvir e entender o seguinte: o que está sendo adorado aqui? O que está sendo invocado aqui? Às vezes não tem nada de demônio, não tem nada de maligno, não tem nada, é uma coisa natural, uma coisa que não está cantando nada que seja uma heresia, que seja uma invocação, que seja um cultual, uma coisa. Então a gente tem que entender o seguinte: não vai logo, porque você deixa de... Eu estou falando isso aqui, irmão, não é para você ficar, então agora eu vou ficar, tá liberado, não é essas questões dessa liberdade exacerbada, não. Eu estou falando que você pode estar num lugar, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu estou falando que você pode estar num ambiente aonde você está ouvindo uma bateria, você está ouvindo um solo de guitarra, e você não se deixou escandalizar, não recuou. Aquele solo de guitarra, aquela bateria, não fez você recuar, mas fez você fazer o quê? Naquele lugar de trevas, onde está tendo bateria, solo de guitarra, você avançou para onde? Para ver aonde está o pecador pelo qual você foi enviado por Jesus, para trazer ele à luz do Evangelho. Eu poderia não fazer porque eu ouvi um solo de guitarra, eu ouvi uma bateria e eu saí dali. Mas lá dentro da congregação, onde eu reúno, o solo de guitarra e a bateria não tem problema nenhum comigo. Porque aqui está tudo certo, mas lá onde está as trevas, lá onde está o pecador, lá onde está a pessoa que precisa da salvação, eu não tenho coragem de ir lá, porque lá o solo a bateria, o solo da guitarra me assusta. É esse tipo de mundo que eu estou querendo dizer para os irmãos, que nós não podemos nos acovardar, não podemos ficar sem estabilidade, sem postura, sem coragem. Nós não podemos recuar, irmãos. Então, esse ensinamento vai ficar para nós aqui, para que nós possamos mostrar para que viemos, mostrar para onde, para quem e para quem Jesus te chamou e te enviou. Porque o problema, sabe qual que é? É que Jesus te chamou, te deu, te falou do ID, e você só foi até onde te é confortável. Você ficou na sua zona de conforto, né? Você ficou naquele lugar que você se sente muito bem. Mas lá onde o pecador está nas trevas, lá no pecado morrendo, eu não vou não, porque lá para mim não dá não. Aquele lugar ali é muito... Um dia eu vi a reação de um crente diante de uma oferenda. Tinha uma oferenda num lugar daquelas bem arrumadas. E eu fiquei vendo a reação de um crente. Eu passei de bicicleta, olhei. Na verdade eu não vi a reação do crente, eu vi a reação das pessoas. Mas tinha gente que quase caía da bicicleta. Ia passando assim, quando deparava com o negócio, desequilibrava, porque aquela imagem, aquela coisa ali, fazia a pessoa perder a estrutura dela. Um dia um foi me chamar para me ir na casa dele lá, porque tinha uns feijão, tinha umas porções de comida lá que colocar na casa, a casa estava... Aí eu cheguei lá, era cocô de morcego. Os morcegos estavam pendurados na parede assim, ó, e sujando o local ali, e ele achou que aquilo ali era um trabalho, era uma coisa que fizeram, era... Eu vou falar para os irmãos, o mundo, irmãos, assusta pessoas que
precisam, crentes principalmente, que precisam saber lidar com isso. Agora eu vou chamar os irmãos aqui para a gente encaminhar para o encerramento, para os irmãos verem essa realidade aqui. Que a palavra de Deus vai nos mostrar. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 34. Nós não podemos, irmãos, pegar versículos da Bíblia que falam de um mundo como uma coisa horrível e nos basear, sermos crentes a partir disso e esquecer dos versículos que falam que o mundo é o lugar do crente atuar. Pode ler, 1 Coríntios 7, 34. Agora nós vamos, eu estou falando de questões de mundo, que versículos nós podemos ignorar. Não podemos ignorar os versículos que nos alertam e os versículos que nos ensinam. Essa passagem aí sobre mundo nos ensina que nós devemos estar no mundo em atuação, ocupados com coisas no mundo para gerar, para fazer com que as coisas aconteçam de forma que seja proveitoso. O mundo tem essas questões. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 12, verso 31. Então aí, os irmãos, quando olham essa questão do príncipe desse mundo, tem crentes que, não sei por que motivo falei aqui, acham que o mundo é do diabo, é de Satanás. E não é. Não é. Príncipe não é rei, não reina, mas está tentando chegar lá. Mas não vai chegar. Jesus não, Jesus é rei. Então você está no mundo onde Cristo reina. Não pega aquele texto que diz, meu reino não é desse mundo, e sai do mundo e vai para a eternidade. Você não está lá na eternidade não, meu irmão. Você está aqui no mundo. E o reino de Jesus está aqui nesse mundo. Então quem é o rei? Cristo. Então eu devo obediência a quem? Ao príncipe ou ao rei? O rei. O príncipe desse mundo para agir do mal. Mas eu tenho o rei da glória, que é Cristo, que governa tudo sobre aquilo que é a plenitude das coisas boas. Muito bem. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção para esse verso aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso 22. Eu vou mostrar para os irmãos por que existe a disputa pelo cosmo. Por que existe a disputa pelo mundo. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 3, verso 22. Seja o mundo, tudo é vosso. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esse mundo que as pessoas tanto rejeitam, que os crentes, né, tanto amaldiçoam, tanto tem medo, é seu. Você vai herdar ele. O que a palavra diz? Os mansos herdarão a? Então, a palavra diz aqui, ó, eu vou ler para que os irmãos, juntamente comigo, venham entender. 3, 22. Havia uma demanda, quem é de quem, o que é de quem pode ser de quem. Isso que acontece nessas congregações por aí, que fica se dividindo para lá e para cá, porque todo mundo quer ser de alguém, quer ser dali. Olha o que a palavra diz. Diz exatamente isso aqui, ó. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E versículo 23, e vós e Cristo de? Agora vamos aqui. Se você é herdeiro com Cristo do mundo, é seu. Aonde que está a disputa aí? Por que o mundo está sendo disputa? Por que tem um que quer disputar o domínio dele? Porque você é herdeiro legítimo. Ele não. Ele não tem parte nessa herança. Porque a situação de Satanás é irrevogável.
Tem muita gente que fala, por que Satanás não se converte? Por que o diabo não se converte? Não sei o quê. Isso é uma impossibilidade, não há possibilidade para isso. A Bíblia não relata alguma possibilidade para esse tipo de situação. Para mim e para você, graças a Deus que tem. Só tem uma coisa, esse mundo, ele luta para quê? Para que a herança maligna que ele trouxe para ele, seja transferida para quem? Para você. E que esse mundo seja transformado em alguma coisa que não venha ter nenhuma condição de ser dado por ninguém. Então, o que ele quer? Ele quer tirar os herdeiros do direito. Só que você, como herdeiro do mundo, que tem o direito legal, você tem que entender o seguinte: na herdade do seu pai, cuja você é herdeiro, tem alguém lá que fica limitando seus passos? Naquele lugar? Tenho certeza que na nossa casa os nossos filhos andam ali com muito mais liberdade que um estranho. Um estranho, quando chega na sua casa, naquele ambiente, naquele espaço, um estranho, ele não tem a liberdade. Mas o que é da casa, que é herdeiro, ele tem liberdade. Se você é um crente, filho de Deus, co-herdeiro do mundo com Cristo, por que você não tem liberdade para andar nesse mundo? Por que você não tem liberdade para ir aonde é que você tem que ir em busca do pecador? Só porque o mundo mostrou para você um medinho? Porque o mundo mostrou para você um lugar escurinho? E a sua luz não é capaz de brilhar lá? Não é possível. Se você é luz, meu filho, aonde você estiver, ela vai brilhar. Você só vai ter insegurança se a luz que estiver em você não é luz, aí você está perdido. Mas se você é luz, e o mundo, diz a palavra do Senhor, que você é co-herdeiro, é herança, é seu, você não pode ter medo de andar naquilo que o Pai te deu. Agora, como ele vai ficar, ou como ele vai ser, depois que Jesus voltar para buscar a sua igreja, depois que arrebatar os mortos, ressuscitar os mortos, arrebatar os vivos e mortos, e mudar a nossa estrutura e nos dar um outro corpo, eu não sei em que tipo de mundo, de lugar, de terra que a gente vai ficar. Mas a palavra diz que haverá novos céus e nova terra. A palavra diz. Agora, como que isso vai ser? Isso aí nós vamos descobrir quando chegar lá. Mas uma coisa eu sei: não se limite a ir nesse mundo, seja onde for que o Senhor mandar você ir. Se encoraja, tenha ânimo, tenha força, para que você entenda que nem tudo que é do mundo é do mundo. Nem tudo que é mundo é maligno, é mal, está entregue, não. Quando você sobe numa montanha, que você contempla aquela beleza toda, você vai sendo levado diretamente a quem? A Deus, porque Ele é o Criador daquilo ali. Você vê a imensidão do mar, você vê os pássaros voando, você vê a ternura das crianças, você vê uma cova com uma semente brotando. Você vai lá no cafezal, lá, vê aquelas flores brotando, o cafezal depois cheio de florzinhas. Você vê os pomares. Tem tanta coisa que esse mundo aí, o homem canta isso. Os homens fazem canções, fazem poesias, os filósofos tentam explicar essas coisas e tudo. E às vezes as pessoas demonizam tudo isso que é mundano. Não, tem muita coisa boa. Davi era um poeta. Ele era inspirado pelo que o mundo, que ainda que deteriorado pelo pecado, mas tem muita beleza para ser vista. Tem muita coisa boa. Tem muita canção que está no mundo que não é do mundo. E o crente não ouve porque ele é crente, ele está todo coisa. Tem muita coisa, literaturas boas, tem livros bons, tem conhecimentos, tem filmes, tem teatros, tem tantas coisas importantes que nós podemos nos descortinar e descobrir essas coisas e entrar num ambiente onde que o maligno acha que ele está dominando. Ele acha que ele está dominando. Lá no escurinho do cinema, passando aquele filme, aquela treva aqui e lá no filme, e de repente quem está ali assistindo aquele filme? Uma luz. Eu acho que as minhas filhas foram ir em cinema. Quem botou as minhas filhas em mau caminho para ir em cinema foi Leandro. Leandro, que as minhas filhas aqui estavam
nunca tinha ido de cinema. Aí, esses dois aqui, ó, esse aqui, aquele lá, colocaram elas. Mas a questão é, ali naquele ambiente, a pessoa está ali. Não, é proibido, você não pode ir, que não sei o que, não sei o que. Está aí. Aonde você está? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? É ficar assistindo o filme ou ter uma oportunidade de falar de Jesus? Se você foi no shopping, se você foi no parque, se você foi no teatro, se você foi lá ver uma música lá, ou passou, foi no lugar onde estava, qual é o objetivo? O objetivo sempre é o mesmo, irmão. O objetivo é, eu preciso de uma oportunidade. E as maiores oportunidades estão aonde o inferno está atuando. As maiores oportunidades estão onde as trevas estão densas. As maiores oportunidades estão aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, irmão, nós precisamos viver isso mais. Nós temos que ter esse movimento entre uma coisa e outra sem se prender nem no extremo e nem em outro. Porque nós éramos presos no extremo do conservadorismo. Durante muito tempo ficamos assim. Mas a palavra de Deus está nos ensinando a uma liberdade que não é envolvimento com o mundo, mas é uma maneira de você conhecer o que atua nesse mundo e aonde essas ações estão acontecendo. Se é trevas, a luz tem que estar presente. Se não é trevas, é luz, você também faz parte, porque você também é luz. Então não existe lugar que a igreja não vá. Se é igreja, se você é igreja, não se limite. Deixa Deus te usar. Não fica com essas questões de preconceito, de discriminação, de fazendo juízo de valores, questões ali de moralismo, questões e essas questões elas prejudicam muito quando você não tem essa liberdade em Cristo de ir nesse mundo aonde quer que tiver que ir. Só tomando os cuidados que a palavra de Deus nos ensina. Tomando os cuidados, para que você não entre pelo laço e acaba se envolvendo de tal forma que o mundo acaba te ganhando. O mundo, na ação maligna do mundo, acaba te ganhando. Não é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Amém? Vamos fazer o seguinte, enquanto as crianças ainda não vieram, dentro desse assunto, vou deixar os irmãos agora para fazer algumas considerações aí, que vocês quiserem falar. Cadê o microfone? Aí. Fala, vamos comentar alguma coisa, para ver se a gente consegue, dentro desse assunto, desenvolver alguma coisa. Leva lá o microfone. Fala no microfone que os irmãos que nos assistem, eles vão ouvir. Sobre essa questão da luz e do ID, eu entendo assim, que se você não for luz, você não vai ter capacidade de ir. Porque se você for sem ser luz, você vai ser engolido pelas trevas do mundo. Então, a grande responsabilidade nossa como crentes, servos de Deus, é estarmos cheios, para que aonde nós chegarmos, nós possamos ser verdadeiramente luz. Porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo em mim, eu posso ser aniquilado pelas trevas desse mundo. E eu corro um grande perigo, se eu for de qualquer maneira. Então, por isso que na vida do crente existe essa necessidade de buscar pelo reino, buscar ser cheio, para que aonde que você chegue, você consiga ali identificar pessoas, falar do amor de Jesus, cheios do Espírito Santo. Sem isso é muito perigoso. Não, sem isso é inviável. Dá o microfone aqui para o Wilson. Muito bom, isso mesmo. Interessante, pastor Ronaldo, que quando Jesus aparece aos discípulos, ali ele fala com os discípulos, né? Antes deles saírem para o mundo, ele deu uma palavra para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Bom. Porque eles estavam preparados. Tinha todo o ensino, durante 3 anos, Jesus ensinou tudo que eles precisavam ouvir,
mas eles não estavam prontos ainda, porque se eles fossem daquele jeito, com o conhecimento que eles tiveram de Jesus, ali eles estavam com medo. Aí se eles fossem daquele jeito, antes de ser revestido de poder, eles iam encontrar a primeira dificuldade e eles já iam desistir. Eles não iam suportar. Então a gente vê essa parte aí também, que nós temos que estar cheio do poder de Deus, não podemos ir de qualquer jeito. E o Espírito Santo é o selo. O selo é como se você tivesse assim... Você já viu aquelas coisas que são fabricadas, que tem Made in Brasil, Made in USA, que tem uma marca de onde? Da origem. A origem daquilo ali, é originário da onde? O selo do Espírito Santo, irmãos, na sua vida, ela te dá a origem de onde você é, a sua identidade. Você é originário do reino, você é embaixador de Cristo. Você não é uma pessoa sem identificação, então você vai e vai, porque você tem o selo. Isso aí, Paulo do também, Espírito. Paulo também tem o exemplo de Paulo, né? Ele estava numa igrejinha lá em Antioquia, né? Depois que ele passou por todo aquele processo, foi para essa igreja, se preparou ali. Depois que aconteceu, o Espírito Santo separou ele, né, para uma missão, a sua viagem missionária. Então ele separou a Pedro, aí oraram por eles, em posição de mão, para que ele pudesse também já ir para o mundo para poder pregar o evangelho, né? Pois é. E não havia limite para eles, né? Os apóstolos iam mesmo. Os apóstolos se enfiavam em cada lugar, que eu vou falar uma coisa, hein? Mas eles não tinham esse negócio não. Jesus também. Jesus naquela época se enfiou em lugares que os fariseus, os saduceus, aqueles religiosos, eles se escandalizaram. Por isso que você e eu vamos estar em determinados ambientes no mundo que muitas pessoas vão olhar para você e vão se escandalizar. Porque essas pessoas estão naquele mundinho, estão naquele lugarzinho, eles não têm disposição para ir. E cria um monte de coisa, foi o seguinte, quem quiser que venha. Eu não vou em lugar nenhum, não. Tem gente que é assim, quem quiser que venha, não, mas não é isso. Você tem que ir. Mais algum entendimento que os irmãos possam aproveitar? Foi falado sobre a questão de nós somos a luz do mundo. Só para poder ilustrar, nós somos a luz do mundo, mas nós refletimos uma luz que não é nossa própria. É uma luz que vem de Jesus. Nós refletimos Jesus em nós. Para poder ilustrar, a lua, ela, quando nós vemos ela viçosa, cheia, a luz, ela está refletindo uma luz que não é dela, ela reflete a luz do sol. Então a luz do sol bate nela, quando nós a vemos, ela está linda, está bonita, porque ela está emitindo uma luz, que é a luz do sol. Então ela reflete, e nós refletimos uma luz que é Jesus. Como foi o texto, né? Tudo é nosso. Jesus em nós. A diferença está aí. Jesus de Deus. Eu sou de Cristo. Cristo de Deus. Então, tudo aqui é meu. Lá quando o Espírito Maligno fala assim, porém, o Espírito Maligno diz, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E se no momento desse você estiver refletindo Jesus, ele não, você eu conheço. Ele está refletindo. Boa colocação. Porque, irmãos, o mundo tem que ser visto da seguinte forma. O mundo pode ser visto no príncipe que quer dominar, e você pode ver o mundo a partir dos herdeiros que, como diz a palavra, que tem o direito, porque são filhos da luz, como disse o irmão. Se eu sou filho da luz, eu tenho o direito de andar, de caminhar, de ir, porque eu fui comissionado. Como a irmã também falou aqui, a mãe falou, tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar refletindo a luz, tem que ter o selo. Você vai. O problema é quando você tem tudo isso e você tem medo do mundo. Isso é que é triste. Tem medo de ministrar, de orar pelo demoniado. Irmãos, você imagina bem, se você estiver andando aí, nas suas andanças, no seu trabalho, na rua, de repente você se depara com uma cena de um endemoniado. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Na sua repartição, eu me deparei com uma situação dessa no meu local de trabalho. Uma pessoa foi possessa
por um espírito maligno. E aquela pessoa começou, e eu fiquei olhando para aquilo assim, todo mundo meio assim, e eu analisando o fato. Eu sou um servo do Senhor. Essa ação é para tentar me intimidar. Agora eu vou pensar, olha os que não são crentes, que não são nada, estão aqui tudo assim e tal, mas a minha postura aqui agora, porque eles sabem que eu sou servo de Deus. Eu tenho um testemunho para com eles. O que eu vou fazer aqui agora? É isso que nós precisamos entender. É isso que você tem que entender o seguinte, eu não estou aqui para recuar. Estou aqui para... Então, se o Senhor te der oportunidade, te der uma possibilidade de você ir lá, orar e repreender aquilo, expulsar aquele demônio ali, é o que você tem autoridade para fazer. Agora eu digo para você que tem crente que vai sair correndo. É uma realidade. Tem crente que vai sair correndo junto com os demais. Vai estar ímpio, vai estar mundo, tudo correndo. E o crente junto. Por quê? Porque ele não está preparado para aquilo ali. Ele não conseguiu entender que ele foi enviado ao mundo onde o príncipe quer reinar. Mas se você está naquele que é o rei, você é do que é rei, você é do reino daquele que reina, você vai envergonhar Jesus ali agora? Porque quando você recua, você envergonhou Jesus, você negou Jesus, você invalidou tudo que Jesus te deu e te fez, te confiou. Ele te confiou a vida dele, ele te confiou o reino dele, ele te confiou a herança dele, ele te confiou a luz dele. E na hora ali você faz, sabe o quê? Sai correndo. E o adversário vai bater palma. Então, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, o que eu estou fazendo nesse mundo como servo de Jesus Cristo? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque nós estamos deparando com situações dentro de casa, no meio do trabalho, na rua, com os parentes, familiares, onde há um mundo que precisa ver luz, que precisa ver servos com autoridade, servos destemidos, servos que não estão recuados e também não estão entregues ao extremo, não, envolvidos com... Não, servos que estão no ponto de equilíbrio. Servos que não vão se deixar levar pelo domínio desses posicionamentos ineficazes. Porque recuado é ineficaz. Extremamente envolvido com as coisas do mundo é ineficaz. A eficácia está no equilíbrio. O equilíbrio quem dá é o Espírito Santo. Hein, pastor? Dentro disso que o pastor está falando, Jesus também nos ensinou isso, quando lá em João, né, que fala na passagem que ele ficou sabendo que Lázaro havia morrido, e aí eles tinham que voltar. Jesus falou, vamos voltar para a Judéia. E os discípulos perguntou, mas mestre, né, Senhor, eles estavam há poucos dias querendo te apedrejar, querendo te matar, e nós vamos voltar para lá. Né? E aí o Senhor fala com eles, né, a respeito disso. Respondeu Jesus, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, ele estava mostrando para eles que não precisava ter medo. Né? Aquilo que o pastor está falando, tem situações que vai ser necessário você voltar, você ir de novo. Ele poderia ter impedido a morte de Lázaro, mas ele permitiu que tudo acontecesse, não só para a glória dele, mas também para trazer um grande ensinamento, que não precisa temer, porque eles são a luz. Jesus era a verdadeira luz, e ele já estava nos ensinando isso, que nós somos a luz. Então, por mais que ele fosse voltar para o meio da treva, onde as pessoas queriam matar ele, queriam apedrejar, queriam a morte dele, não precisava temer. É o que o pastor está falando, né? Eu acho que encaixou bem, porque hoje em dia, muitas das vezes, foi até a experiência que eu contei na semana passada, a gente se amedronta, a gente se acovarda, a gente para, a gente não quer ir. Por quê? Os ensinamentos que ficou na nossa mente nos trava, nos paralisa, e aí você fala, e agora? Eu vou ou não vou? Eu oro ou não oro? O que eu vou fazer? Isso. Eu vou me envergonhar de Cristo agora? Jesus não se envergonhou de mim, Jesus me amou o tempo todo, e Ele me ama o tempo todo. E agora, no mínimo que Ele está me pedindo, que é para me fazer uma oração para o enfermo, é para me estender a mão para um andarilho, e eu estou me envergonhando dele.
E muitas das vezes isso nos traz um peso porque a gente está deixando de ser a luz que Ele está nos ensinando a ser. E não é isso que Ele está requerendo de nós, né? E então, assim, até nesse mesmo dia no hospital também, eu vivi uma outra experiência, onde num quarto, o último quarto que minha mãe foi antes dela vir embora, tinha lá uma mulher que era, né, vamos supor, ela falou assim, eu estou precisando voltar para Cristo. Eu estou na treva já tem muito tempo. E aí ela falou, menina, eu morri e ressuscitei. Ela falou assim, eu fui do céu ao inferno. Ela me contando. Aí ela falou assim, eu preciso fazer um exame hoje. Você ora por mim? Eu sei que eu preciso acertar minha vida. Eu sei que minha vida está toda errada. Eu sei que eu traí Deus. Eu sei que eu estou servindo outros deuses. Ela falou comigo. Estou servindo outros deuses que não agradam a Deus. Mas você ora por mim? Poderia muito bem, antigamente, eu poderia olhar assim, eu não. Tipo assim, fazer aquela distinção de pessoas. Mas hoje em dia, não. Hoje eu entendi que o Senhor me chamou para ser luz, independente de onde fosse. E ali nesse hospital, até aconteceu semana passada, o Senhor me ensinou que, independente da situação onde eu estivesse, se o Senhor estivesse me chamando, eu tenho que ir. Eu tenho que ser luz. Então, quando ela me pediu aquela oração, eu fiz para ela, orei por ela, o exame dela foi tudo certo, assim, ela me agradeceu. E eu passei aquele dia inteiro, ela teve alguns sonhos, algumas coisas, lendo a palavra com ela, que ela estava com uma Bíblia. Ela, olha, eu não entendo nada, mas eu sei que eu preciso de reconciliar com Deus. Aí eu fui e falei com ela, Deus está querendo te dando uma outra oportunidade de você voltar para a luz. Porque hoje você sabe que você está em treva, mas o Senhor hoje está te dando a oportunidade de voltar para a luz. E a gente conversou muito sobre a palavra sobre o Senhor. E eu glorifico o Senhor porque hoje eu tenho entendimento que eu tenho que ser luz aonde quer que o Senhor me colocar. Exatamente. Porque olha só que coisa interessante, irmãos. Ali foi no hospital, Nana. Ali foi no hospital. Mas se uma pessoa chegar para você, Gleice, e falar assim, Gleice, estou usando nomes aqui para dar exemplo. Eu preciso que você vá comigo lá na balada, que eu tenho que buscar minha filha. Vão lá comigo? Uma balada. Alguém chega para você e fala assim, fulano, pastor, eu tenho que ir lá no prostíbulo buscar o meu filho. Onde é que ele está? Ele está lá no cabaré. Você vai lá comigo? Aí eu vou falar, Deus me livre. Rapaz, isso aí não é lugar de servo de Deus, não, velho. Isso é lugar de... Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Eu vou mostrar para os irmãos, aonde que é para ir? É no cabaré, é para buscar uma alma, resgatar uma vida, vamos embora. É na balada, o que está acontecendo? Não, minha filha está lá, está na situação, me fez... Vou lá buscar. E chegar lá naquele lugar, eu tiver que orar para aquela pessoa lá naquele lugar, vou orar lá naquele lugar. Você está num mundo, onde esse mundo ele está sobre o governo de Deus, sobre o reino de Jesus, para que uma igreja possa ter condição de ir aonde for necessário ir. Vá e não tema. Exatamente. Ele nos deu poder e nós temos que fazer valer isso. Amém? Agora nós vamos deixar aqui por conta das professoras, com as crianças, para elas ministrarem aqui a parte das crianças.